Então, hoje nós vamos fazer um panorama geral sobre nutrição, dieta e as questões das pesquisas que existem. Eu vou falar disso de uma maneira bem simples. Por que que a nutrição é importante e quais são os efeitos? Ela é importante, ela faz efeito em todas as partes do corpo, então ela mantém o corpo funcionando. A nutrição tem um papel-chave no nosso corpo e é algo muito importante para poder manter a saúde dos ossos, e há uma relação entre a nutrição e os intestinos e a saúde respiratória. Quando nós falamos em nutrição, a gente precisa pensar que a nutrição pode ajudar a otimizar o corpo. Então, por que nós pensamos no ganho de peso em garotos com Duchenne? E é algo interessante porque o que nós vemos é que os garotos com Duchenne eles podem se tornar obesos rapidamente. E estes aqui são dados da Austrália. De acordo com os grupos de dados da nossa clínica, nós vemos que 1 a cada 2 garotos com Duchenne, eles podem desenvolver essa variação entre os 11 anos ou mais, essa variação de peso, e nós podemos ver aqui um aumento da prevalência de subnutrição. E isso pode ser uma grande mudança neles. Eu gostaria aqui de falar qual seria o crescimento apropriado, como seria esse crescimento apropriado. E lógico que em diferentes países ao redor do mundo nós temos diferentes gráficos. Nós utilizamos esses gráficos para poder medir a altura e peso dos garotos. O que nós estamos procurando em adolescentes e crianças é o padrão de acompanhamento. Nós estamos seguindo essas linhas e outra coisa que nós estamos procurando também é a altura. Nós precisamos saber se esse garoto está crescendo muito ou não. As crianças podem crescer e ter a mesma altura ou não. Então, o que nós vemos em Duchenne, e isso aqui está em grande parte do que nós vemos aqui, nós podemos ver tudo junto ao mesmo tempo. Algumas vezes o peso tem um salto nesse peso, e o que nós realmente queremos fazer é manter este acompanhamento ao longo de todo o crescimento da criança, e é isso que nós estamos fazendo aqui, é o que nós tentamos fazer. E por que que nós vemos essa questão da subnutrição neste grupo? Ou esse sobrepeso, eles também aumentam o apetite. Esse aumento de apetite muitas vezes é complexo porque a mudança de comportamento em Duchenne e a interação também com os colegas. Há também um destaque que precisa ser dado para a nutrição. Há alguns desenvolvimentos, um desequilíbrio de energia, desequilíbrio entre a dieta e a atividade. Nós também precisamos compreender por que os garotos adolescentes com Duchenne, por que eles têm essa mudança nas necessidades de energia, porque isso pode mudar e variar. E isso varia porque reduzem massa muscular. E também nós precisamos ver os mecanismos que impactam nisso. E a questão da baixa nutrição pode ser devido a coisas como a dificuldade alimentar, ter a comida e abrir a boca, mastigação, glutição. O professor Emmanuel falou sobre isso, que a alimentação pode contribuir muito para isso a longo prazo. Esses são apenas números, não é? Qual a importância do peso? O peso tem muita importância, sim. Nós fizemos muitos trabalhos, nós desenvolvemos muitos trabalhos, e é um trabalho que foi feito relacionado à questão clínica. Então, esse estudo foi feito na Monash University, e nessa nossa pesquisa nós podemos ver aqui
que essas questões contribuem para a apneia do sono, riscos de fratura, de estresse nos pulmões, função física. E quando nós falamos da nutrição, nós também precisamos mencionar, não é o melhor dado, mas isso reduz os níveis de energia, há implicações sociais. Isso também reduz a fadiga, o cansaço, porque eles gastam menos. E aí tem essa progressão da nutrição. Então, quais são as dicas que nós podemos dar hoje para poder administrar esse ganho de peso e essa obesidade? O primeiro é rastrear o peso e o tamanho. Pelo menos a cada 6 meses isso deve ser feito em um gráfico de crescimento. E é muito mais fácil utilizar essas estratégias desde cedo, antes que as coisas comecem a funcionar mal. Há pontos chaves onde a gente precisa começar a fazer essa medição antes que o garoto comece a usar esteroides, ou quando ele começa a utilizar esteroides, ou quando ele faz a transição para a cadeira de rodas. Quando nós pensamos nessa administração, os nossos principais objetivos é estabilizar esta criança. Mas a gente precisa estabilizar o peso dessa criança. Especialmente crianças, que nós queremos fazer com elas é mantê-las estáveis. Há crianças em potencial que têm um crescimento potencial do peso, e com Duchenne nós podemos estabilizar. Nós precisamos evitar essa trajetória de ganho de peso. Nós temos aqui algumas dicas para a comida. Muitos países, nós temos países diferentes tipos de comida, diferentes tipos de alimentação, mas o que nós encorajamos todos a fazer, em primeiro lugar, é fazer as mudanças como família ou como dona de casa. É difícil pensar como cada um pode fazer isso, mas fazer essas mudanças juntos é uma evidência como família que ajuda a administrar isso melhor. Realmente eu encorajo vocês a pensarem sobre as bebidas que vocês estão ingerindo. Uma das coisas mais fáceis que nós fazemos nessa mudança é tirar o refrigerante, sucos. Os refrigerantes, alguns podem não ter calorias, mas podem ter energia. Água, nós podemos utilizar água. Nós também nos mantemos nos 5 grupos de comida, que são grãos, cereais, frutas, vegetais, laticínios. Se nós pensamos nesse tipo de alimentação, fica mais fácil as carnes magras. Nós também consideramos na inclusão das proteínas durante o dia, ou seja, ovos, aves, legumes. Na Austrália, especificamente, no nosso jantar, o que a gente encoraja eles a fazerem é comer um snack, almoçar, um lanche da tarde e jantar, distribuir a mesma quantidade de comida em 3 refeições. Então você também pode utilizar, quando você inclui a proteína durante o dia, você pode utilizar laticínios de baixa caloria, queijo cottage, outros tipos de queijo de baixa caloria, que são ferramentas muito úteis para poder administrar esse apetite, ovos, iogurte, o que você tiver na estação que possa ser aproveitado e que tenha baixa caloria. Também a utilização de vegetais, saladas. Fazer os sticks de vegetais, por exemplo, escolher 5 vegetais, fazer os bastõezinhos e servir. O meu filho adora os bastõezinhos de cenoura, por exemplo. Então nós utilizamos esses bastõezinhos de vegetais como lanchinho. E também pense sobre o tempo de alimentação, o ambiente que ocorre essa refeição, essa alimentação. Muitas vezes nós não tomamos consciência sobre a quantidade de comida que nós estamos levando à boca. Então, pense sobre isso.
pense sobre esse ambiente de alimentação familiar que você tem. E também para falar sobre a recomendação de fluidos, de líquidos, quando eu falei que nós precisamos pensar sobre os líquidos, pense se estão tomando a quantidade de líquido suficiente, estão ingerindo a quantidade de líquido suficiente. E aqui nós temos a quantidade recomendada de acordo com a idade. Veja se vocês estão ingerindo a quantidade correta, de 4 a 8 anos aqui, vocês podem ver que pode ajudar bastante. Então, falando agora um pouco sobre o baixo peso. É possível que essas mudanças ocorram mais cedo. Alguns garotos podem estar subnutridos ou com baixo peso. E eles podem ter a necessidade de ajuda respiratória, de ter uma respiração assistida ou até mesmo uma cirurgia, como a cirurgia de espinha, por exemplo. E isso contribui para esses períodos de baixa nutrição. Novamente, o nosso objetivo primário é estabilizar o peso dessas crianças, neste caso, para poder evitar o sobrepeso. E depois, secundariamente, ajudar na recuperação do peso, nesses casos mencionados. Há diferentes níveis de intervenção na nutrição, então, obviamente, se você puder, tem que ver a questão da comida, suplementos que estão disponíveis no mercado, métodos alternativos de alimentação. O melhor é a combinação de todos eles. Quando nós falamos de comida para aqueles que estão com peso baixo, o que nós tentamos fazer é dizer que cada mordida conta, ou seja, a qualidade do que você está colocando na comida, do que você está levando à boca. Você não precisa aumentar a quantidade, porque senão vão querer aumentar e comer cada vez mais. Então, cada mordida conta. Por que nós fazemos isso? Porque é importante. É necessário agregar gorduras à comida. Então, as pessoas agregam óleo, margarina, manteiga, creme, queijo, que podem ser agregados, mas nem sempre recomendáveis. Manteiga de amendoim são alimentos muito calóricos. Há coisas que são muito boas em caloria, mas eu não acredito que estas fontes que nós estamos colocando aqui de calorias sejam as melhores. Uma modificação que deve ocorrer também, que é boa, são as bebidas lácteas que são boas, mas evite sorvete, cremes e essas coisas. É necessário haver uma modificação na textura para que o fonoaudiólogo possa, nessa parte, ele vai ajudar nessa parte, nessa mudança de textura, para poder fazer a mudança necessária e apropriada para poder fazer essa dieta. Porque é bom conversar com os patologistas, porque eles vão ajudar nessas recomendações. Na utilização desses suplementos fortificados, há marcas internacionais aqui, que é Sustagem, que é mundialmente conhecida, e eles têm todas as vitaminas, uma ampla gama de vitaminas, e tem alguns deles sim podem ser utilizados na questão da nutrição. Algumas vezes, se há uma má nutrição e ela progride muito, os garotos vão passar por uma disfunção ou vão desenvolver uma disfunção é, forte e que isso vai afetar o estômago e o intestino. Há evidências em Duchenne e nesses estudos que mostram que esse tipo de tratamento é bem tolerado. Então, é necessário que os garotos que passem por essa má nutrição ou desidratação, que façam essas aspirações que podem ser feitas também pelas mães. E isso precisa ser discutido com a equipe de nutricionistas para ver o que pode ser feito. Eu acredito que pode ser uma experiência bastante positiva, ao invés de ser estressante quando você tenta alimentar e a criança não aceita o alimento. Então as pessoas podem continuar se alimentando dessa forma. Agora eu vou falar um pouco sobre nutrição para os ossos.
porque são coisas que nós fazemos hoje em dia para poder melhorar a saúde. Nós sabemos que os pacientes do Duchenne, para eles a saúde óssea é algo crítico, isso já foi falado aqui essa semana. Nós precisamos pensar na saúde da criança, do garoto, na ingestão de cálcio e vitamina D que nós precisamos utilizar no máximo possível. A questão do cálcio, nós temos muitas fontes na comida, na alimentação, produtos lácteos, leite, queijo, mas há fontes que não são lácteas. Nós temos leite de soja fortificada, por exemplo, que tem um alto nível de cálcio, tofu. Também há outras fontes como brócolis, amêndoas, que podem ser incorporadas à dieta. O que nós recomendamos é ingerir cálcio suficiente para a sua idade nacional, de acordo com a sua recomendação nacional do seu país. Quando nós falamos de vitamina D, nós recomendamos nesse caso a suplementação desde tenra idade, bem jovens. Na Austrália, nós temos dias de sol que duram bastante, aí nós podemos fazer a suplementação natural, mas em outros países nós não encontramos. Só para dar um exemplo a vocês, aqui na Austrália, esta daqui é a necessidade diária que nós temos de produtos lácteos na Austrália, ou seja, uma xícara de leite de 250 ml e outras medidas, 2 fatias de queijo, um copo de iogurte, 100 gramas de tofu firme. Agora vamos falar do intestino. Nutrição para o número 2, para movimentar o intestino. Quando nós falamos sobre as coisas que nós ingerimos, e isso é algo muito problemático porque pode levar à constipação intestinal, nós precisamos ingerir fibras e fluidos líquidos para manter o intestino saudável. Há 2 tipos de fibra que nós ingerimos. Nós temos as fibras solúveis, que estão nas frutas, aveia, batata doce. E nós temos as fibras não solúveis, que estão em grãos integrais. Essas fibras solúveis vão fazer com que as fezes fiquem mais leves. Os outros tipos de fibra que nós temos é a fibra insolúvel, ou seja, arroz integral, massa integral, porque isso contribui bastante para que o intestino tenha movimento, mas que essa movimentação intestinal seja mais leve, ou seja, que as fezes sejam mais suaves. Há também suplementos de fibra que você pode utilizar, pode incorporar. Há muitos tipos diferentes, e isso pode ajudar bastante. Novamente, aqui na Austrália, nós temos uma recomendação diária de 18 gramas entre 4 e 8 anos e 30 gramas de fibra acima dos 18 anos. Então, baseado na Austrália, nós podemos fazer uma progressão para adultos, mas nós também achamos que é necessário falar com o médico para poder ver a necessidade de agregar algumas medicações. Eu apenas gostaria de falar com vocês aqui um pouco sobre o que o dietólogo pode fazer. Muitos de nós não gostamos de... Gostamos, melhor dito, de pizza, hambúrguer e tudo isso, mas o que a gente pode fazer é otimizar a nossa nutrição para poder administrar melhor essa questão de alimentação mais saudável. Nós podemos ajudar também com as questões nutricionais, também administrar as questões como suplementos ou estratégia de alimentos, de opções de alimentos. Eu estive em contato com vários nutricionistas e dietólogos, e a cada visita que eu faço nas clínicas, eu sei que não é possível desenvolver esse tipo de trabalho em todas as clínicas, mas os dietólogos podem ser bastante úteis. Agora eu quero falar sobre a função dos suplementos que podem ajudar e que têm sido investigados ou discutidos para os pacientes com Duchenne. As evidências que nós temos hoje em dia
sobre os suplementos e elas estão baseadas em creatina monoidratada, mas ainda não há evidência forte o suficiente para que nós possamos fazer uma recomendação mais forte e com uma base melhor sobre essa suplementação em nenhuma das direções. Se você está pensando na utilização de suplementos, o que eu recomendaria para você é conversar sobre isso com a sua equipe médica, porque podem não, há muitas controvérsias entre a medicação utilizada. Eu também consideraria o custo e a qualidade do suplemento mundo afora. Há regulações diferentes em diferentes países para poder ver o que cada país precisa e às vezes elas podem ser muito caras. A minha principal recomendação é que se vocês estão pensando em suplementação, vocês precisam parar e pensar em como vocês podem medir esse novo objetivo, já que até que essa suplementação chegue, ou seja, a questão física, avaliação, uma avaliação física que pode ser feita 6 meses antes da utilização para poder ter evidências para ver se realmente vai haver uma melhoria com a utilização dos suplementos ou não. Como eu falei para vocês, nós fizemos algumas pesquisas em 2019 nas dietas dos pacientes com Duchenne e isso está disponível para vocês nesse link aqui. Isso fala sobre os suplementos nutricionais. Muito obrigada, fiquem bem e essa foi a minha palestra de hoje. Obrigada.